uma cena típica da época de Jesus, uma cena comum. Por onde Jesus passava, estava Jesus, provavelmente os seus discípulos juntos, e as pessoas, os seus seguidores, acompanhando e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Algo que era comum naquela época, do período que nós lemos esse texto aqui. Mas para que nós possamos entender melhor o que está acontecendo aqui, nós precisamos identificar os personagens que estão aqui neste texto. E aí logo de cara a gente vê o personagem principal, que se trata de Jesus. Então nós temos Jesus, o convidado, que ele é convidado a se hospedar na casa de Maria. E quando ele está ali na casa de Marta e Maria hospedado, ele passa a ensinar aqueles que estão com ele na casa. Nós temos também Marta, aquela que hospedou a Jesus e convidou a Jesus, e ela estava ali a cuidar dos afazeres de casa. Nós temos Maria, irmã de Marta, que ao contrário de Marta, se quedou ao pé de Jesus, como os outros que estavam junto com ela, e estava ali então atenta, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Esses são os 3 personagens que nós vamos trabalhar nessa noite e que nós vamos conversar dentro de alguns minutos. Tendo dito isso, eu gostaria que os irmãos imaginassem a cena comigo. Mentalizem em sua mente. Está Jesus na casa e ele está ali ensinando as pessoas que estão. No texto não fala exato se todos os seus discípulos estavam com ele, mas como de costume, os seus discípulos estavam com ele. Se não eram todos, alguns estavam ali. E outros que também curiosos, e até mesmo aqueles que habitavam a casa. Os amigos da família, provavelmente. Mas o fato é que Jesus estava na casa de Marta e ele estava ensinando e as pessoas estavam ali atentas, ouvindo os seus ensinamentos. Quando de repente, no meio dos ensinos, chega Marta e fala para Jesus, interrompendo o que ele estava fazendo: Jesus, por acaso o Senhor não se incomoda de eu estar aqui cuidando de todos os afazeres da casa e a minha irmã está aí sentada e me deixando fazer tudo sozinha? E aí Jesus deixa aquilo que ele estava fazendo, aquele ensinamento que ele estava dando àqueles que estavam ali, e faz um ensinamento particular para Marta. A gente vê isso no versículo 41 e 42. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tomado. Nós podemos tirar, queridos, muitas lições desses pequenos versos, porque tudo isso que nós lemos aqui se aplica diretamente nos nossos dias de hoje. A Bíblia em si, de Gênesis a Apocalipse, ela se aplica totalmente, se encaixa perfeitamente nas nossas realidades do dia de hoje. E nós podemos tirar lições preciosas nessa noite desse texto. Eu quero destacar apenas 4 com os queridos. E nós vamos meditar na noite de hoje no tema: o melhor lugar para se estar é na presença de Jesus. O melhor lugar para se estar é na presença de Jesus. E aí a gente pode perceber pela ação de Maria, que uma das lições que nós podemos tirar nesse texto é que estar na presença de Jesus deve ser a prioridade em nossas vidas. Estar na presença de Jesus tem que ser prioridade na minha vida, na sua vida, como servos, como filhos de Deus. Maria, com certeza, ela tinha noção dos afazeres da casa, dos afazeres domésticos, das preparações para receber uma visita. Com certeza Maria tinha convicção do que ela precisava fazer. Mas no coração de Maria, a prioridade mais importante era ouvir o que Jesus estava a dizer naquele instante. Maria poderia estar junto com Marta, talvez limpando a casa, preparando a comida, mas para Maria o mais importante era ouvir o que Jesus estava dizendo. O texto fala que Marta tinha uma irmã chamada Maria e ela quedava-se aos pés de Jesus, se quedando na presença do Senhor para ouvir tudo aquilo quanto ele tinha a dizer naquele momento.
Isso nos leva a dizer que Maria priorizou estar na presença do Senhor para poder ouvir o que Ele tem dito. E como nós temos tratado as prioridades em nossa vida? Será que realmente nós temos buscado viver na presença de Jesus? Temos dado prioridade aos momentos preciosos que nós temos de estarmos na presença de Jesus para ouvir os seus ensinamentos? Na presença de Jesus nós aprendemos. Na presença de Jesus nós crescemos, nós nos fortalecemos. E isso é uma temática que o ser humano, ele conhece por natureza. E a sociedade nos implica a viver dessa maneira. Aqueles que estão cursando a faculdade, ou um cursinho, ensino médio, não importa, que está estudando alguma coisa, eles gastam tempos preciosos em aulas presenciais, em leituras de livros didáticos acadêmicos, a fim de adquirir conhecimento para que possam assim então ter o entendimento necessário para obter êxito naquilo que eles estão fazendo. Um médico estudando medicina para poder se tornar médico, um advogado estudando livros de direito, advocacia, para poder exercer a advocacia. Isso é algo comum, a sociedade, a natureza humana já nos implica isso, e nós como servos de Deus precisamos priorizar esses momentos na presença de Jesus, para que nós possamos receber as instruções, os ensinamentos, para que possamos crescer na presença dEle. Isso é o que nós, como ser humano, já temos de habitat natural, algo que é comum de fazermos. Aqueles que são mais favoráveis à vida saudável, né, que gostam de uma academia, diferente de mim, os irmãos podem notar, né, que não sou muito fã de uma academia, mas aqueles que gostam e que precisam, eles gastam tempos e dias, e tiram tempo e criam dias para estar na academia, porque é necessário que ele esteja ali fazendo a sua sequência de exercícios, as suas, esqueci como é que é o nome, né? As suas séries, obrigado Gabriel, acho que ele é fã da academia. Ele precisa ali estar fazendo as suas séries, a sua sequência de exercícios, para que ele possa obter o êxito que ele procura, que é ter um corpo, né, da forma que ele deseja, ou uma saúde, uma condição melhor da sua saúde, como ele necessita. O fato é que se eu quero passar de ano, eu priorizo o tempo que eu tenho para poder estudar e adquirir conhecimento para fazer a minha prova. O fato é que se eu quero ter um corpo escultural ou simplesmente uma saúde melhor, eu priorizo os tempos de treino para poder estar adquirindo êxito no que eu anseio. E na presença de Jesus? Será que nós temos aplicado essa prioridade no tempo na presença de Jesus, para que nós possamos aprender e crescer de forma digna de alcançar o êxito de sermos chamados filhos de Deus, para que possamos viver do modo digno da salvação pela qual Ele nos conquistou? Precisamos priorizar. E Maria nos deixou claro que estar na presença de Jesus deve ser prioridade na nossa vida, foi prioridade na vida dela. E se nós olhamos o currículo da história de Maria, das suas ações, nós podemos ver o quanto os ensinamentos de Jesus como estes, que ela escolheu quedar-se aos seus pés para poder ouvir, fizeram diferença na vida dela, e ela se mostrou uma grande serva do Senhor, tanto qual estamos usando ela como exemplo para a nossa noite de hoje. Um outro fato importante que nós precisamos olhar com atenção e entender, é que nós precisamos tomar cuidado, para que as coisas e as situações adversas não nos atrapalhem de estar na presença do Senhor. Muitas coisas vão surgir diante de nós, uma delas bem claro é o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém imaginava uma pandemia dessa, eu já falei aqui um tempo atrás, é tudo novidade para nós. Hoje nós precisamos novamente voltar à questão de limitação de público no culto, mas isso não pode nos impedir de estar na presença do Senhor para poder cultuá-lo. Isso não pode ser uma distração para o nosso dia, isso não pode tirar a nossa atenção, nós não podemos deixar que isso nos distraia.
Nós que estamos nos nossos lares, no interior dos nossos lares, assistindo um culto na transmissão online, as coisas adversas da casa não podem tirar a sua atenção de cultuar a Deus. O fato de estarmos dentro da nossa casa também é um fato de prioridade de estar na presença de Deus. O fato de termos o aconchego do nosso sofá, de termos a comodidade da nossa casa, isso não pode tirar a nossa atenção de estar na presença de Jesus. As coisas adversas e situações adversas que nos cercam não pode tirar a nossa atenção de estar na presença de Jesus. Marta, ela olhou para as coisas da casa. Marta, ela olhou para os afazeres que tinha ali. Marta se preocupou com a sua casa, mas não se preocupou com o que estava acontecendo na sua casa. Jesus Cristo estava na casa de Marta e Marta estava preocupada em fazer uma comida. Tudo bem, não vamos dizer que ela está, talvez, que isso seria errado o pensamento dela, talvez é algo justificável, afinal de contas, nós queremos ser conhecidos como bons anfitriões, como bons hospedeiros, então queremos que a nossa casa esteja arrumadinha, que nós tenhamos a boa comida, que demos atenção para as pessoas que estão nos visitando e estão adentro da nossa casa. Mas nem tudo que aos nossos olhos parece ser bom, nem tudo aquilo que os nossos olhos parecem ser certo, é certo e é bom à luz da palavra de Deus. Porque aquilo que os nossos olhos enxergam, que parece bom, se nós olhamos com os olhos carnais, nós estamos enxergando de forma errada. O próprio Jesus disse que as coisas espirituais se discernem através do Espírito. O que é da carne, o que é do Espírito, é Espírito. E se nós não estivermos olhando com os nossos olhos espirituais, nós não entenderemos que certas coisas que aparecem no nosso dia a dia, como boas, são apenas distrações colocadas pelo inimigo de nossas almas, para poder nos tirar o foco, tirar a atenção de estar na presença do Senhor. Hoje pela manhã, o presbítero Miqueias aqui, quando estava ministrando o estudo, falou que quantas vezes nós nos assoberbamos de trabalhar e deixamos a igreja de lado. Estar na presença do Senhor é estar na igreja. Mas o Senhor está em todos os locais. Sim, o Senhor está em todos os locais. Ele não precisa dessas quatro paredes para manifestar o seu poder. Mas será que em todos os locais onde Ele está presente, você está com um tempo dedicado a Ele para estar na presença do Senhor? O problema não é aonde o Senhor está, porque o Senhor está em todos os locais. Deus está em todos os ambientes. O problema é como nós estamos no ambiente para receber a presença do Senhor. E o fato de nós não estarmos na presença do Senhor de modo digno é pelas situações adversas que podem nos cercar. Por que nós escolhemos as quatro paredes? Porque aqui nós estamos desligados das coisas que estão do lado de fora e deveríamos, pelo menos assim, estarmos concentrados no que Deus tem para nos dizer. Mas é uma tendência muito grande do nosso coração pecaminoso nos fazer ter atenção pelas coisas seculares que estão à nossa volta. E aí às vezes nós gastamos tempo trabalhando, gastamos tempo estudando, tantas outras coisas, mas não apreciamos a palavra do Senhor. Uma palavra que foi tão difícil, como nós vimos hoje no estudo, pelo presbítero Miqueias, quando ele falou de João Almeida. A tradução dessa palavra em português para chegar até as nossas mãos foi tão difícil e nós menosprezamos, quando nós deixamos ela fechada, empoeirada nas estantes da nossa casa. Nós não podemos deixar que as coisas adversas da nossa vida nos tire a atenção, nos tire a prioridade de estarmos na presença de Jesus. Quando eu penso nesse fato de que nós olhamos as coisas boas, que aparentemente aos nossos olhos parecem ser boas, mas na verdade são apenas distrações para nos tirar da presença do Senhor, nos tirar do foco pelo qual nós somos chamados, sempre me vem a mesma cena na mente, que é Jesus, quando ele vai falar para os seus discípulos
que ele teria que sofrer, teria que morrer por nós e tudo, para que pudesse salvar o homem, limpar o homem do seu pecado. E Pedro levanta a voz e fala assim: Senhor, o Senhor não pode passar por isso? De maneira alguma o Senhor deve enfrentar a acusação, apanhar, morrer na cruz. Que isso? O Senhor é o Messias. Parece uma coisa boa. Afinal de contas, quem aqui acharia que realmente Jesus merecia morrer por nós? Viver o que ele viveu? Jesus não merecia. Então, se a gente olha por essa perspectiva, Pedro falou algo bom. Pedro estava correto, é uma coisa boa. Não, Senhor, você não precisa ir para a cruz. Mas os irmãos se lembram qual foi a palavra de Jesus para Pedro, quando Pedro interpelou ele dizendo essas coisas? Apartai-vos de mim, Satanás. Nem tudo aquilo que parece ser bom aos nossos olhos é bom perante a palavra de Deus e a luz da sua palavra que nos diz. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquelas coisas que estão nos cercando. Às vezes é um trabalho a mais para você ter uma condição melhor financeira, talvez é uma questão de você conseguir pagar uma escola melhor para os seus filhos, talvez é ter uma casa para um descanso no final de semana, para sair, para correr dos seus vizinhos barulhentos, que você trabalha a semana inteira, e aí no final de semana seu vizinho escuta música e parece que ele quer que você escute também, que você dentro da sua casa escuta a música que ele está ouvindo lá dentro do quarto dele, e aí você quer ter uma casa para poder fugir dessa bagunça. Parece ser bom, mas será que realmente é bom? Será que isso não está te cobrando os tempos que você deveria aplicar na presença do Senhor? Querido, o melhor investimento que a gente pode fazer para a nossa família é ensiná-los a ter o temor na palavra do Senhor. Um pai, ele pode pagar o melhor ensino para o seu filho, se preocupar com a educação do seu filho, e seu filho ser um grande engenheiro, um grande doutor, ou um homem, uma mulher bem-sucedido na vida. Mas se ela chegar nesse patamar e não for uma serva temente a Deus e não tiver o temor do Senhor, esse pai fracassou. A melhor coisa que nós podemos dar para a nossa família, se realmente nós queremos o melhor para eles, é priorizar o tempo na presença do Senhor, para que nós possamos entender da palavra e tudo isso, passá-los para eles, para que eles tenham a mesma percepção de nós, para que as coisas desse mundo, as adversidades desse mundo, não nos tire a atenção, não nos atrapalhe estar na presença do Senhor. Marta se preocupou mais com a sua casa do que o que estava acontecendo com a sua casa. Mas ainda no versículo 42, Jesus, ele afirma que nada na vida é mais importante do que estar na presença do Senhor. Nada na nossa vida é mais importante do que estar na presença do Senhor. E na verdade Jesus Cristo vai muito mais além, ele diz que uma coisa somente é necessária. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Marta escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Estar na presença do Senhor é a única coisa necessária para a nossa vida. Estar na presença do Senhor me remete ao Salmo 23, de que nós temos o Senhor como nosso pastor e tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai nos dar. Estar na presença do Senhor me remete a buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas, como o próprio Jesus falou em Mateus 6. Estar na presença do Senhor me remete a Salmos 34, 7. 37:4, agrada-te do Senhor, Ele satisfarás o desejo do teu coração. Estar na presença do Senhor é dizer que estar com o Senhor é tudo o que eu preciso, e isso deve ser um desejo, um anseio do nosso coração, deve arder no nosso coração, de forma que realmente estejamos contristados a estar na presença do Senhor em todo o tempo. Estar na presença do Senhor, desejar estar na presença do Senhor, é querer dizer que às vezes o meu corpo está cansado depois de um dia de trabalho, de um dia exaustivo, de algo
que o Senhor nos deu, uma bênção que Deus nos deu, é termos o nosso trabalho para tirar o nosso sustento, e depois de um dia de trabalho eu ainda deixar de descansar 1 hora ou 2 horas a mais para estar na casa de Deus, porque nós estaremos ali cultuando ao Senhor, estaremos aprendendo mais da sua palavra, estaremos ali prestando culto, adoração, louvor, em gratidão, porque nós estamos cansados por uma bênção que Ele nos deu, um trabalho no qual nós tiramos o nosso sustento. Estar na presença do Senhor não é a melhor coisa, estar na presença do Senhor é a única coisa que precisamos. Maria entendeu isso no ponto que ela viu Jesus entrando na sua casa, uma oportunidade ímpar de estar com Jesus na sala da sua casa, ouvindo seus ensinamentos. Como é importante, interessante, quando nós recebemos alguém importante na nossa casa. O nosso dia muda, nosso semblante muda, e a gente se sente alegre, se sente feliz. E nós podemos estar na presença de Jesus a todo instante. E onde está a nossa alegria de estar na presença de Jesus? Estar na presença de Jesus é a única coisa que nós precisamos. Estar na presença de Jesus nos habilita a viver para a sua glória, e com isso cumprir o fim principal que nós fomos criados, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse gozá-lo para sempre, ele faz um link com o que Jesus falou a Marta em referente a Maria. Maria escolheu estar na presença do Senhor naquele momento, e Jesus lhe disse, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. E hoje na eternidade Maria continua na presença do Senhor. Nós um dia estaremos na presença do Senhor na eternidade, porque isso aqui vai acabar, as 4 paredes vão ruir, os cultos vão cessar, não vai ter mais a transmissão, não vai ter mais o presencial, e nós estaremos na presença eterna do Senhor Jesus Cristo, se nós escolhemos a melhor parte, e isso não nos será tirado. E quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais nós entendemos o que a sua palavra quer para a nossa vida. Quando nós estamos na presença de Deus, mais nós aceitamos e entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Queria pedir licença aos irmãos para compartilhar um pouco da história que alguns já conhecem, aqueles que já ouviram vão ouvir novamente, sejam fortes. Toda a vida eu fui muito ativo e agitado com as coisas da igreja, e eu não meço força, e não meço tempo, e não meço recurso para que a gente possa estar trabalhando na igreja. Às vésperas do meu casamento, quando eu estava noivo, eu fazia parte do ministério criativo. A Sara várias vezes foi questionada por irmãs da nossa igreja, falando que o ministério criativo ia acabar com o nosso casamento, que se a Sara não puxasse o freio de mão, como diz, não botasse os limites, o ministério criativo seria um grande empecilho para o nosso casamento. E quando eu estava preparando esse sermão, eu tive a audácia de perguntar à minha esposa, para que eu não pudesse falar mentiras e besteiras aqui para os irmãos. Eu perguntei a Sara se ela achou que o ministério criativo foi bênção ou maldição na nossa vida. E ela disse para mim que o ministério criativo foi um local de crescimento e aprendizagem. E a vida inteira, quando eu sempre orei ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero trabalhar num ministério em que minha esposa possa trabalhar comigo. Eu quero um ministério onde a minha família possa atuar comigo, para que a gente não tenha indiferenças, não tenha que trocar agendas, não tenha que ir um para um canto e um para o outro. E no tempo de Deus, Deus me mostrou que era tempo de eu sair do criativo, e eu pedi para sair para o criativo. Não houve nenhuma situação, não houve nenhuma desavença, mas eu entendi no meu coração que eu precisava sair do criativo, porque as minhas orações já haviam sido atendidas. Porque eu pedi ao Senhor que o Senhor me desse um ministério que eu pudesse trabalhar com a minha esposa. E hoje eu e Sara, nós somos orientadores dos adolescentes, e a gente trabalha com o ministério de casais da nossa igreja. E aí quando nós começamos o nosso ministério na sala de casais, numa das primeiras aulas que eu falei, eu usei o exemplo
do ministério criativo, esse exemplo que eu falei, que as pessoas diziam que o ministério criativo seria problema na minha vida, e que eu estava animado porque eu era solteiro, depois agora que eu casei, que ia ser diferente, e que agora não criticam mais o ministério criativo. A fala é: espera quando vir os seus filhos, eu quero ver se você vai ter esse tempo, que você tanto fala. A visão, queridos, não é o que a gente faz e como fazemos, a visão é para quem a gente faz e como nós fazemos. Se nós estamos na presença de Deus, nós entendemos que o Deus que nos chama, Ele nos capacita. O Deus que nos capacita, Ele nos comissiona. O Deus que nos comissiona envia, e o Deus que envia sustenta. Nunca na minha vida eu imaginava estar num domingo à noite no púlpito pregando para os irmãos. Por várias vezes meu pai questionou e falou assim: Rafael, você deve fazer o seminário, vira pastor, faz teologia, porque você vai poder gastar o seu tempo no ministério, que você vai poder se dedicar de forma plena. Você vai poder trabalhar no seu ministério e você vai poder ter o seu sustento, porque você terá o seu salário como pastor, então você não vai se preocupar com conta de energia, com a compra, com medicamentos, com nada. O Senhor nos capacita, nos habilita. O problema de nós não estarmos na presença de Deus é que a gente não tem esse entendimento que Deus é quem chama e Ele que capacita. As maiores experiências que eu tive na minha vida foi na presença do Senhor. E viver experiências com Deus está condicional, está na presença do Senhor. Como nós podemos entender a vontade do Senhor se nós não estamos buscando a sua presença? Como nós podemos entender ao Senhor se a gente não para ouvir? Como nós vamos ouvir se nós estamos ouvindo tantas outras coisas? Nós precisamos entender, queridos, que o melhor lugar para se estar nessa vida é na presença de Jesus. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo no livro de João. E eu vou estar fazendo a leitura do versículo 28 até o 36, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou a chamar. Essa quem está se referindo a João é Marta. Ela Maria ouvindo isso, levantou-se depressa e foi com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes ao pé, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim, os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? Eles responderam: Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto ele o amava. Meus irmãos, na presença do Senhor Jesus é lugar de consolo. Esse trecho, ele trata da morte de Lázaro. Morte e ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria, que nós lemos agora em Lucas. E Jesus chegando ao ver a situação, Jesus era amigo de Lázaro, e Jesus já sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. O que para os seus discípulos, para aqueles judeus, para Marta, para Maria e todos os outros que estavam ali, era novidade. Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo, tanto que quando foi lhe informado: mestre, Lázaro morreu, ele disse: Lázaro dorme. Jesus já sabia de todas as coisas que estavam acontecendo naquele momento. E Maria aqui nesse instante, junto com Marta, acharam consolo na presença do Senhor. Na presença de Jesus é onde nós podemos expressar as nossas dores.
Na presença de Jesus é onde nós podemos enfrentar as nossas lutas, falar dos nossos dramas, porque Ele está a postos a enxugar todas as nossas lágrimas. Quantas vezes na nossa vida nós não podemos declarar: tive o consolo do Senhor? Aqui nós vemos Jesus transformando as lágrimas de Marta e Maria e de todos que estavam em volta, em lágrimas de tristeza, em lágrimas de alegria. E aqui eu não quero dizer que você vai orar e Jesus vai ressuscitar o seu ente querido, ou ressuscitar tantas outras pessoas, ou trazer de volta aquilo que se perdeu. Não é exatamente isso. Naquele tempo Jesus precisava fazer isso para manifestar a sua glória. Mas quando ele foi para os céus, ele disse que ia deixar o seu Santo Espírito. O Espírito está sobre nós, o Espírito Consolador que age em nossas vidas. E quantas vezes em nossas vidas nós já não fomos cheios por esse Santo Espírito? Esse que transformou nossas lágrimas em riso, aquele que amenizou a nossa perda, aquele que nós podemos descansar e realmente sentir paz em meio à adversidade. Muitos de nós já perdeu algum ente querido. Se não foi um parente, foi um amigo próximo. E quantos de nós não podemos afirmar que sentimos o Espírito de Deus que transformou a nossa lágrima num riso, e nós já não mais sofremos, mas lembramos com uma saudosa recordação de um momento alegre, de um tempo bom, e isso conforta o nosso coração? Você acha por acaso que isso é coisa da sua memória? É a sua mente que está lhe confortando? Não, é o Espírito Santo de Deus que está agindo no seu coração e te trazendo essas lembranças, para que você tenha conforto no seu coração. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que não há lugar para se estar, não há melhor lugar para se estar do que na presença do Senhor. Também não quero aqui afirmar de que estar na presença do Senhor quer dizer que você não terá mais problemas, que você não vai sofrer mais. Esse evangelho não existe. Esse evangelho de venha para Jesus, venha para Deus, que você vai parar de sofrer, isso é mentira. Esse evangelho, desculpe pela expressão, é conto da carochinha. O evangelho de Jesus é dizer que enquanto nós estivermos na presença dele, as dificuldades vão surgir, mas ele vai nos fortalecer. O evangelho de Jesus, estar na presença de Jesus, quer dizer que as tempestades vão vir, as ondas vão vir, mas o Senhor estará conosco. O evangelho de Jesus quer dizer que a lágrima vai vir, o choro vai vir, mas pela manhã a alegria estará conosco novamente. O evangelho de Jesus é dizer que as dificuldades vão vir a todo instante, mas nós nunca estaremos sozinhos. Estar na presença do Senhor tem essa vantagem. Estar na presença do Senhor nos dá esse privilégio de que vão ter dificuldades sim, nós vamos sofrer, nós vamos apanhar, nós vamos chorar, mas nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor estará conosco em todo o tempo. O Senhor estará ali para enxugar as nossas lágrimas, com as suas misericórdias se renovando sobre nossas vidas a toda manhã, com aqueles livramentos que os nossos olhos não veem, com aqueles livramentos que os nossos olhos veem, com as dificuldades para poder quitar nossos compromissos financeiros, mas com as bonanças do Senhor se renovando sobre nossas vidas e nos dando condições. A vida com Jesus Cristo não é um mar de rosas, mas é certeza de que teremos paz. O Arautos do Rei tem uma música muito bonita com a mensagem: não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. Às vezes eu tenho medo e às vezes eu tenho paz. Não é que minhas flores nunca murcharão, mas o refrão diz: eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço a tempestade, seguro e escondido no Senhor, eu tenho paz.
Só quem pode afirmar isso, queridos, é quem está na presença do Senhor. Nós devemos priorizar esses tempos na presença do Senhor. O tempo do Senhor tem que ser prioridade em nossa vida. Um descanso, um lazer, um estudo. Será que realmente isso é necessário agora, nesse momento, nesse instante? Isso é importante agora, não dá para passar sem. Você não pode perder 1 hora, 2 horas. Você não pode perder isso. Será que os afazeres que nós estamos fazendo realmente são coisas importantes ou são distrações para nos tirar o foco? Uma coisa só é necessária: estar na presença do Senhor. Eu gostaria de concluir com os irmãos, com alguns pontos. Priorize estar na presença de Jesus. Deseje a presença de Jesus, tanto que o seu coração exclame, como o salmista registrou no Salmo 64, 1 e 2. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Não deixe que as coisas momentâneas dessa vida o prive de viver a plenitude da graça que Cristo determinou para a sua vida nos dias de hoje. Que a plenitude da graça plena viveremos quando estivermos com Ele na eternidade. Mas enquanto aqui nós vivemos, tem a plenitude da graça de Deus aqui para nós. Não deixe que as coisas dessa vida o tire de viver a plenitude da graça de Deus enquanto aqui estiver vivendo. Não perca o foco. Viva como o apóstolo Paulo viveu, conforme ele deixou registrado em sua carta à igreja de Filipos. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das que para trás ficam, avançam para que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Filipenses 13 e 14. Não perca o foco. Olhe para Jesus. Mire Jesus. Deixa Ele ser o seu alvo. Esqueça das coisas que para trás ficaram. O que passou, passou. As coisas que estão à nossa volta são coisas para tirar a nossa atenção. Foque em Jesus Cristo. Olhe, busque as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra. Paulo escreveu à igreja de Colossos. Isso nos ajudará a nos mantermos na presença do Senhor. Não deixe que a distração dessa vida e que os prazeres do mundo roube de você o prazer e o desejo de estar na presença de Deus. Não deixe que as coisas, que os desejos desse mundo, tire de você o desejo de estar na presença do Senhor. Que o desejo do seu coração seja estar na presença do Senhor. Tome cuidado com o seu coração. A Bíblia nos relata que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é pecaminoso. João Calvino diz, em certa citação, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tome cuidado, irmãos, para que, ao invés de você estar na presença de Jesus, na presença de Deus, você não esteja na presença de Deus, disfarçados do Deus soberano, mas que na verdade são apenas desejos e caprichos dos nossos corações. Viva intensamente na presença de Deus, viva para a sua glória, desfrute da sua graça, faça tudo quanto está escrito em sua palavra, viva de acordo com o que a sua palavra de Deus diz, e com certeza os irmãos expressarão com louvor um trecho, um refrão da música: não há lugar melhor do Oficina G3, não há lugar melhor, e daqui eu não vou sair. Que essa possa ser uma certeza no nosso coração e um desejo do nosso coração, que não há lugar melhor do que de estar, do que na presença de Jesus, e que quando ali estivermos, que dali nós não saiamos, mas como Maria, continuemos quedados aos pés de Jesus Cristo, ouvindo seus ensinamentos atentamente,
vivendo para a glória dele. Porque tudo isso que o mundo nos oferece como distrações, tudo isso nos será tirado. Tudo isso nós vamos perder. Tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso vai acabar. Mas estar na presença do Senhor nunca vai cessar. Porque enquanto aqui em vida nós vivemos na presença dele, glorificando ele, vivendo para a glória dele, mas na eternidade nós continuaremos na presença dele, mas ali o adorando e o exaltando para todo sempre. Amém. Vamos orar? Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai, somos agradecidos pela tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem mostrado durante os tempos como é bom viver na presença do Senhor, como é precioso estar na presença do Senhor. E às vezes, ó Pai, nós não valorizamos este momento. Nós pedimos misericórdia, Pai, pelas nossas vidas. E pedimos que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor habilite o nosso coração, que o Senhor acresça em nós a vontade e o desejo de estar na Tua presença, de estar na Tua casa. Hoje nós vivemos de modos limitados, mas que quando as portas do templo do Senhor forem abertas, que a igreja do Senhor venha com alegria e dizer ao Senhor: exultemos, ó Deus, da nossa salvação, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez em nós, e o que o Senhor tem feito a nós, e o que o Senhor há de fazer através de nós. Que o Senhor nos condicione a viver de modo digno no Evangelho do Senhor, aquele no qual o Teu Filho morreu numa cruz e verteu o Seu sangue, para que nós pudéssemos estar na Tua presença. Em tempos outrora, a presença do Senhor era através da Arca da Aliança. Em tempos outroras, para poder cultuar o Senhor, o povo do Senhor tinha que ir até o sacerdote, e o sacerdote entrava até o Santo dos Santos para poder levar as petições e o culto do Senhor. Mas hoje, através do sacrifício do Seu Filho amado Jesus, nós podemos chegar ao Senhor. Nós podemos nos achegar e livremente poder falar com o Senhor, poder entregar ao Senhor, ó Deus, as nossas aflições, os nossos desejos, os nossos medos, falar do Senhor, das nossas labutas, e também agradecer ao Senhor pelas vitórias alcançadas através de Ti. Deus, não nos deixe esquecer de que estar na presença do Senhor é o melhor lugar. Um preço muito alto foi pago para que nós pudéssemos estar na Tua presença. Não nos deixe negligenciar, ó Deus, esse preço. Não nos deixe negligenciar, ó Deus, o sacrifício do Teu Filho. Mas nos constrange, nos habilite, nos enche de gozo e de alegria e de gratidão, para que todos os dias busquemos estar na presença do Senhor, e que estar na presença do Senhor seja prioridade em nossas vidas. Essa oração que nós fazemos no nome santo de Jesus. Amém.